Nesse nosso segundo encontro, que o título é A Formação do Ser Humano, Imagem de Deus, Desafios diante de uma sociedade psicologizada e cibernetizada. A grande ideia nossa hoje, e aí, antes do pastor, na verdade, vir, a gente vai ler um texto bíblico, mas o grande propósito nosso aqui, além de continuarmos o que foi falado no último encontro, é adentrarmos em questões que sejam mais práticas. Para que nós venhamos compreender o que vai ser falado, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós iremos ler, 9 versículos. Deuteronômio, capítulo 6, nós iremos ler do 1 ao 9. O contexto dessa passagem, Moisés está falando novamente sobre a lei para o povo que saiu do Egito, que peregrinou no deserto, ele não chegou a esse ponto aqui. Moisés fala para os filhos daquele povo, os que nasceram no deserto, que estavam prestes a entrar na terra prometida, e Moisés reapresenta para esse povo as leis de Deus. Diz assim o texto: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês e os seus filhos e seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Nós estamos diante de um grande desafio, porque existe um mandamento, que é: ensine a nova geração as leis do Senhor, e que essas leis estejam aparentes, estejam em todos os lugares, para que onde qualquer pessoa possa ver, as encontre, seja por escrito, seja falado, seja pela maneira de vivermos. Mas o grande desafio é como? Como se ensina essas leis a uma geração que é muito diferente dessa geração da qual nós lemos aqui. Uma geração que tem a possibilidade de conexões das quais às vezes nós nem paramos para pensar. De estarmos aqui e termos possibilidade de falarmos com pessoas de outros estados, outros países, instantaneamente. Coisa que, se a gente parar para pensar, uns 20, 30 anos atrás não era possível. Como lidar com esse grande fenômeno? Tendo ainda o mandamento de ensinar as leis do Senhor para essa geração que está por vir. Então, esse é o nosso grande objetivo nessa noite. E é com esse intuito que nós reunimos aqui para dar formação aos pais, para que por meio disso o povo de Deus continue. E esse é o nosso grande propósito. Que haja ainda novas gerações que creiam no Deus que nós cremos. Então, por isso que nós fizemos esse evento, por isso que nós estamos aqui no segundo encontro e por isso que nós iremos continuar. Gostaria de chamar o pastor Fran aqui para dar início à palestra. Tá. Vamos orar? Ele quer? Só trocar o microfone depois. Alex é o meu calo. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, por estarmos aqui, pelo teu amor e pela tua graça. Te pedimos, ó Deus, que tu venha ser com o pastor Fran nessa noite, nesse momento em que estiver palestrando.
falando sobre coisas que são concernentes ao Teu reino, que vão ajudar, Senhor, pais a formarem o conhecimento da Tua verdade em seus filhos. Amém. Senhor, que Tu venha usá-lo, que Tu venha abrir as mentes e os corações daqueles que vão ouvir, amém, para que a Tua verdade venha encontrar lugar. Amém. Mas que não seja somente para conhecimento, mas que venha gerar em todos nós um grande desejo de corresponder e que venha ser um agente transformador das nossas vidas. Muito obrigado por esse momento. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Gratidão por estar aqui e também agradeço você ter se deslocado da tua casa para estar aqui. Você pode ter certeza que isso muito me inquieta, né? Eu sei que pessoas vão sair das suas casas, vão vir de longe, se deslocar para esse lugar, e a minha responsabilidade é muito grande, que a gente não está aqui apenas cumprindo uma agenda eclesiástica, não é um evento que nós estamos realizando, é uma atividade ministerial, vocacional, que eu julgo ser de suma importância para todo o tempo do caminhar da igreja, especialmente para o tempo em que nós estamos vivendo. Como bem disse o Marcos, nós temos essa iniciativa, né, de trazer algum suporte aos pais, aos educadores, às pessoas em geral, sobre o desafio da formação. O cristianismo, ele se desenvolve no sentido de formar. A máxima de Jesus para a sua igreja é: façam discípulos, formem. Não é informar, não é entreter, não é aglomerar, não é juntar pessoas, é formar. E não se forma pessoas fazendo eventos. Fazendo evento a gente aglomera pessoas, a gente junta pessoas, mas o processo de formação, ele é paulatino, ele requer de nós muito mais do que a gente imagina. Mais do que todos os nossos carismas, toda a nossa capacidade humana, deve haver em nós marcas do caráter de Cristo, que é a imagem do Deus invisível e que por meio da cruz veio restaurar essa imagem distorcida pela queda em todos aqueles que creem e o seguem. Então nós estamos entre esses. O nosso desafio é levar outras pessoas a seguirem a Jesus e, ao seguirem Jesus, permitir que os valores do reino que ele trouxe vá então nortear pensamentos e comportamentos das pessoas. E por isso que não tem muito sentido nós sermos cristãos e continuarmos pensando como sempre pensamos, nos comportando como sempre nos comportamos e tendo uma visão de mundo como sempre tivemos. E, cara, esse café vai esfriar aqui, você pode ter certeza absoluta disso. Então, como o Marcos disse, esse é nosso intuito aqui, e em junho, né, foi que nós tivemos aqui nosso primeiro encontro para os pais, ou escola para os pais. Nós falamos desse desafio da formação e vimos como o ser humano tem sido formado ao longo do tempo, e o desafio do cristão, meio que na contramão de tudo, formar o ser humano não naquilo que a sociedade está formando, mas formar o ser humano na imagem de Deus, que a razão dele ter sido criado. Marcos também disse que hoje a gente entra na parte mais prática. Eu temo decepcioná-lo, que a gente vai ter que gastar um pouquinho de tempo aqui também em partes teóricas, que eu acho fundamental, né? O que legitima a prática é a fundamentação teórica. Nós precisamos de uma fundamentação teórica para que possamos ter uma prática legitimada, bem articulada, com bases firmes. E na minha fala de hoje eu quero primeiramente fazer algumas considerações que eu julgo ser importantes, e depois quero discutir com vocês sobre o fenômeno da lacuna espiritual entre gerações. A gente precisa entender isso. Uma vez entendida essa lacuna espiritual, o que ela é, como ela se forma, quais são as consequências dela, aí eu vou chamar vocês para começar a perceber o que está acontecendo à nossa volta que nós não estávamos percebendo. O que aconteceu que fomentou essa lacuna
entre gerações e nós talvez não tivéssemos percebido esses acontecimentos. Dentre esses acontecimentos, eu vou falar aqui sobre revolução tecnológica, revolução afetiva, revolução educacional e a desfiguração do cristianismo. São 4 pontos para a gente entender, porque esses 4 pontos é o que acabaram por colaborar ainda mais por essa lacuna de gerações. E por último, a gente vê como a gente então vive, como a gente age, como a gente reage, como a gente lida com toda essa realidade, levando adiante o legado, como o Markson leu aqui em Deuteronômio, de formar, e não somente de informar, entreter, aglomerar, formar. Eu sou um pastor, e o meu desafio como pastor não é apenas ter pregações bem explanadas, exposições bíblicas bem feitas. É necessário que tudo isso sejam meios para alcançar um fim. O fim é a formação do ser humano, discípulo de Jesus, imagem de Deus, cujo o evangelho que salva é o evangelho que dirige esse novo ser em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas da vida humana, não apenas dentro do escopo religioso, mas dentro do escopo social, familiar. A gente tem o cristianismo como um legado e o cristianismo como algo que dirige a nossa maneira de viver. É uma questão mais ampla do que crer, é obedecer ao que cremos. Esse é o ponto principal que difere o cristianismo de qualquer outra coisa. Bom, venha comigo, não sei se haverá tempo para perguntas, mas eu peço que você anote suas perguntas, caso você tenha. Anote aí e depois você me traz, tá bom? O título é esse aqui, depois eu não sei se eu seria muito fiel a esse título, mas porque eu cometi um erro aqui, eu coloquei o título antes do conteúdo. E quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você vai fazer uma monografia, um TCC, ou mesmo quando você vai construir um esboço, a última coisa que você faz é uma introdução e uma conclusão. São as últimas coisas, não são as primeiras, são as últimas. Primeiro está o bojo do assunto. E eu aqui, já comecei colocando o título. O título era para ser talvez o tema, a introdução no final. Então talvez eu não seja tão fiel a isso, mas com certeza eu vou bater nessas 2 coisas, que é a psicologização do ser humano e a influência cibernética também na mente e comportamento das pessoas. Algumas expressões aqui talvez não sejam bem corriqueiras, não façam parte do nosso cotidiano, mas você vai se familiarizando com palavras, com assuntos, com expressões, para que a gente entenda e que o mundo entenda que a igreja não é um povo sem conhecimento, é um povo que busca conhecimento. E por isso eu vou começar com algumas considerações que eu tenho falado de mim mesmo, só que eu vou dividir isso com vocês. Eu tenho dito, vocês que são membros dessa igreja, já me ouviram várias vezes falar isso, que um pastor precisa ser um homem do seu tempo, do seu povo e do seu Deus. No seu tempo ele precisa entender o que está acontecendo no seu tempo e por que está acontecendo. Do seu povo, porque ele precisa saber quais são as perguntas que o seu povo está fazendo, quais são as necessidades, quais são as respostas que ele precisa dar ao seu povo, o povo que ele pastoreia. E tem que ser um homem do seu Deus, porque essa resposta tem que estar em linha com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus ensina, e nossa ferramenta principal é a Escritura. Então, assim como um pastor deve ser um homem do seu tempo, do seu povo e do seu Deus, os pais também precisam ser pessoas do seu tempo, precisam ser pessoas da sua família e precisam ser pessoas do seu Deus. Eles precisam compreender o que está acontecendo no mundo, porque eles vão conseguir perceber porque determinados comportamentos dos seus filhos não são semelhantes aos comportamentos que eles tinham outrora. Alguma coisa mudou, que influenciou pensamentos, que desencadeou comportamento. Então os pais também precisam saber disso, precisam entender isso. Então esse tempo ele requer isso de nós. Então nós precisamos discernir os nossos dias, identificar nossas necessidades reais e buscarmos respostas na Escritura. E é o que eu estou propondo para vocês aqui.
Paulo pensava assim, quando escreveu para Timóteo, já no fim da sua vida. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque no bojo do texto tem muita coisa que são fundamentos do nosso pensar educacional, né? No sentido da educação cristã, da formação do ser humano. Ele diz, tu, porém, permanece. Então, o ponto principal aqui na educação cristã é permanência. O pensamento cristão não é algo líquido, volátil, é sólido. O cristão não busca coisas novas, ele se aprofunda em coisas eternas. É diferente, ele não está em busca de novidade, ele está em busca de aprofundamento naquilo que atravessa todas as transformações sociais. Então ele está dizendo, permanece em quê? Naquilo que aprendeste. O que a gente entende aqui? Que Timóteo não formou seu próprio conhecimento, ele aprendeu. Ele não é o autor do seu próprio saber, ele aprendeu. Eu estou pontuando essas coisas, que vai ser importante você entender esses pontos meus aqui, para você discernir alguns pensadores que eu vou falar daqui a pouco. Então, porque aqui a gente está com o modelo bíblico. Ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância, aí a gente vê a formação começando desde sempre, desde a infância, sabe as sagradas letras. E aqui talvez seja uma coisa que a gente não tenha percebido, que é um vácuo na igreja, né? As gerações cristãs passadas tinham mais comprometimento em ensinar as escrituras para os seus filhos desde pequenininhos, mais do que hoje. Isso é uma estatística, não estou inventando, isso é real. Os nossos antepassados, eles tinham mais essa responsabilidade, né? Era muito comum você ver os pais comprando livros de histórias bíblicas para as crianças antes de dormir, contar histórias, conversar com os filhos, explicando coisas da Bíblia. Você não vê muito isso mais. Mas aqui Timóteo, você está vendo que ele aprende desde da sua infância. E o fundamento do seu conhecimento, ou a base do seu conhecimento, são as sagradas letras, que são as escrituras. Ele diz que, por esse ensino, Timóteo poderia se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, outra coisa da educação cristã que ela vai canalizar para Cristo. É outro ponto para você entender aqui. E depois ele vai desdobrar essa fonte, ele vai dizer toda a escritura, aí ele vai mostrar que a escritura não é um livro qualquer, e como é que ele vai aqui classificá-la. Toda a escritura é inspirada por Deus. E essa palavra inspirada aqui, do grego, quer dizer soprada, como se a escritura tivesse um elemento divino nela. A mesma palavra de raiz parecida que você encontra na criação do homem em Gênesis, quando Deus soprou nele o fôlego da vida. Essa mesma palavra no grego está traduzida aqui por inspirar. Então a escritura é inspirada porque ela é divina, ela não é um produto da intelectualidade humana, da criatividade humana, ela é inspirada. E é interessante você, pai, mãe, educador, entender isso, porque essa é a doutrina mais atacada hoje do cristianismo, é a inspiração da escritura. E por quê? Porque se você consegue derrubar o conceito de inspiração da escritura, você tira dela a autoridade que é conferida a ela. Quando você tira a autoridade da escritura, você tira o conceito de verdade plena. E quando você tira o conceito de verdade plena, você abre o espaço para o relativismo de pensamentos e comportamentos. Já que não tem uma vara de medir, já que não tem um parâmetro, então eu posso colocar o meu próprio parâmetro e ninguém pode dizer que está errado. Então por isso, quando ele diz que ele começa dizendo que a escritura é inspirada, e por ser inspirada, ele diz é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, e o objetivo da educação cristã está aqui, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que mostra o texto que cristianismo é para a vida, cristianismo não é para o templo.
Cristianismo é para a vida. Como cristão eu enxergo o mundo, como cristão eu interajo com a realidade criada à minha volta, como cristão eu posso opinar pelas diversas pautas que estão em jogo na sociedade. Mas eu preciso ter lentes cristãs para isso. Por isso, uma disciplina muito importante é cosmovisão cristã, como o cristão enxerga o mundo, né? É impressionante isso, né? Porque eu estou dando aula de história do profetismo de Israel. E numa dessas aulas eu falei isso, que eu estou dando aula de cosmovisão, e para surpresa minha, muitos alunos não sabiam nem o que era isso. O que é cosmovisão? Então você vê como é que a gente ainda está patinando. Então, esse texto aqui é fundamental, tá, gente? A gente podia fazer a nossa palestra toda aqui baseando nele, mas tem muita coisa. E eu estava conversando com o Marcos, eu tenho que ser assim, Deus tem que ser comigo, para eu poder, porque tem muito conteúdo aqui para a gente tratar. Não sei se eu sou capaz de explanar esse conteúdo de maneira como deve ser explanado. Tem conteúdo, mas eu não sei se tem capacidade do palestrante de explanar esse conteúdo como deve ser. Vou me esforçar para isso, tá bom? Vamos trabalhar essa questão de lacuna espiritual entre gerações. O que é isso? Como que isso acontece? Quais são as consequências disso? Esse aqui é um ponto de partida para a gente entender o que vem depois da minha fala aqui. Uma lacuna entre gerações, de vez em quando isso ocorre, tá? Surge quando há transformações sociais que afetam pensamentos, produzindo novos comportamentos, e esses pensamentos e comportamentos criados numa nova realidade social entram em rota de colisão com pensamentos e comportamentos de uma geração mais antiga. Aí começa o choque e a lacuna, e a tendência dessa lacuna é fazer isso. Cada vez ela abrir mais. Então você vai ter uma geração para lá e uma geração para cá, e uma lacuna aqui no meio que gera conflitos e crises. Isso está ocorrendo hoje, ok? Alguns pensamentos que eram modelo de uma sociedade, né, um paradigma de uma sociedade, já não são mais. A geração que surgiu já tem novos paradigmas, nova maneira de pensar sobre tudo. E essas maneiras de pensar diferem das maneiras que seus pais pensavam outrora. A gente pode citar aqui família, a gente pode citar aqui a questão da própria vida, né, o conceito de vida, porque a gente vê aí uma ideologia muito forte pró-aborto, né? E como é que o cristão lida com isso? De onde vem o pensamento do cristão para lidar com uma pauta pró-aborto? Primeiro eu tenho que saber de onde vem isso tudo e como é que um cristão pode lidar com isso. O cristão precisa saber de onde vem a compreensão dele sobre a vida humana. Se ele tem uma compreensão correta da vida humana, de como ela surge, ele vai ter uma capacidade maior de dialogar com essa pauta dessa geração que surgiu. Então, esse é um ponto interessante, né? Fica interessante, eu vejo alguns militantes aí pró-aborto, defendendo, né, o aborto, né, o direito da mãe de não querer. Eu fico pensando assim, se a mãe dessa pessoa pensasse assim, ela não estaria militando agora, né? Não estaria. Eu conheço tantas mães que tiveram seus filhos no meio de uma dificuldade enorme, e não impediram seus filhos de nascer. E hoje eles lutam e brigam para o direito de não deixar alguém nascer. São as implicações do nosso tempo. O pet não pode morrer. O pet não pode morrer. Pois é, eu vou falar do pet daqui a pouco aqui. Vamos entender agora essa lacuna de gerações do ponto de vista bíblico, até que o ponto de vista social. Do ponto de vista bíblico, a lacuna tem características espirituais e surge quando, aqui é o ponto, os valores, preceitos, mandamentos do Senhor não são transmitidos dos pais para os filhos. Quando essa direção é interrompida, você abre aqui o espaço para uma lacuna. Porque essa geração aqui não recebeu dessa. Mas ela vai receber de alguém.
E aqui a gente vai criar uma lacuna. A gente ficou um pouquinho deitado eternamente em berço esplêndido, enquanto as coisas estavam acontecendo. A gente precisa ter hombridade para reconhecer nossas falhas. A gente está discutindo aqui também para reconhecer nossas falhas, né? Não é botar que a igreja é perfeitinha, não, porque não é. A gente tem que reconhecer nossas falhas. Enquanto a sociedade estava preparando uma nova geração, a gente estava brincando de culto na igreja, brincando de entretenimento cultico. Quando nós abrimos os olhos, a sociedade era outra. E a gente estava brincando, né? Brincando de fazer gincana na igreja. Vamos lá. Um texto importante é esse aqui, né? Um texto poético que expressa um conceito presente na mente de um hebreu, na mente do povo de Israel, que é o povo de Deus, Antigo Testamento. Então, o salmista vai dizer assim, esse eco poético aqui do Salmo 78, essa expressão poética do Salmo 78 é eco de muitos outros textos bíblicos e mandamentos do Senhor. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Quando o povo hebreu atravessa o Jordão a caminho de Jericó para entrar na Terra Prometida, sob a liderança de Josué, quando eles atravessam o Jordão, Deus falou assim, pega 12 pedras, constrói um altar aqui. Para quê? Para que as próximas gerações, ao olhar para esse altar, lembrem o que eu fiz e vocês são responsáveis por lembrar a eles. Então a gente vê no texto que o Marcos abriu, que eu vou citar daqui a pouco, também você vê isso claramente. Aqui, não quero entrar no contexto do Salmo 78, ele é um salmo que fala da obstinação de Israel frente à bondade de Deus. E ele diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É uma questão de ordem. Quando a gente não faz isso, a gente está desobedecendo a Deus. É uma questão de ordem. Transmitissem aos seus filhos. Com que objetivo? Com que finalidade? A fim de que a nova geração os conhecesse. Dentro do que eu estou falando, a fim de evitar a lacuna entre gerações. Você vai transmitindo. Repare, você vai ver que ele vai falar de outras gerações. Ó. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ó. De pai para filho, para neto, para bisneto, é algo sem interrupção, porque se interromper esse processo, abre a lacuna. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando esse processo é interrompido, a lacuna começa, e essa lacuna tende a se distanciar mais, porque esse que não recebe o legado daqui, começa a ser influenciado por isso aqui. Quanto mais ele é influenciado por isso aqui, mais essa lacuna vai se abrindo. Estão compreendendo a minha fala? Acho que o Salmo é claro aqui, né? E aí ele de novo ele vai falar com o objetivo no verso 7 aqui, ó. Para que pusessem em Deus a sua confiança, não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então isso aqui é lei para o povo de Deus, é legado. E tem muitas coisas que implicam isso, irmãos, por isso que eu estou falando. É uma palestra que se desdobra em muitas outras, porque um dos problemas que a gente vê hoje é o cristianismo dominical. O que é o cristianismo dominical? Você vem para a igreja no domingo, você ouve a palavra, você se emociona, você concorda, você admira, mas entre um domingo e outro aquilo não se desenvolve na tua vida e muito menos para aqueles que estão à sua volta. A gente tem que também reconhecer isso. Inclusive entre os pastores. Aqui a pancada vai para tudo quanto é lugar, tá, gente? Os pastores, eles correm um risco maior, que eles estão lidando tanto, por isso que eu falo, gente, você que está estudando teologia, cuidado com a teologia. Se a teologia for o teu alvo, você vai se tornar um idólatra. Então você tenha cuidado. Teologia é conhecimento de Deus, e é impossível você dizer que conhece a Deus se você continua a mesma topeira de sempre. Se você conhece a Deus, alguma coisa tem que mudar na tua vida. Vocês gostam, né? Bom, por fim aqui, para a gente emendar com outros slides, nós podemos detectar esta lacuna espiritual, vou mostrar outro texto agora para vocês, nós podemos detectar esta lacuna espiritual entre gerações
na narrativa introdutória do livro de Juízes. Para nós, esse texto canônico é fundamental. O livro dos Juízes, que a gente tem o Pentateuco, que é Moisés preparando um povo para entrar na terra. A gente tem o livro de Josué, que é o povo entrando na terra. E o livro de Juízes, o povo profanando a terra. Então é muito interessante a gente entender isso. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco, aqui nesse texto aqui, ó. Preste atenção, ó. Havendo Josué, aqui é uma geração, Josué e todos aqueles que estão com eles e os que logo vêm depois dele. Então são gerações. Para vocês entenderem que a queda não vem da noite para o dia, é paulatino, isso vai... O diabo é paciente, tá, gente? Ele vai dando linha na pipa, para quem soltou pipa, né? Para depois ele cortar na mão. Mais ou menos assim, ó. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra, ou seja, missão cumprida. Verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, ó, a geração integrada aqui, ó. Todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Aqui a coisa está dominada, né? E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Aqui, do verso 8 em diante, quero que você preste atenção que aqui vai desenhar lacuna para nós. Do verso 8 em diante, ó. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do Monte Gaás. Sepultamento de Josué. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué. E outra geração, após ele, se levantou. Vírgula. Como é que ele se refere a essa geração que se levantou? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Qual foi o resultado dessa lacuna? Verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Irmãos, que pancada. Como é que a gente aplica esse servir aos Baalins nos dias de hoje? Deixa eu tentar parafrasear aqui. Uma geração se acomoda porque todos são cristãos, todos pensam a mesma coisa, todos têm o mesmo ponto de partida para discutir sobre determinada coisa e não se preocupa muito com os pequeninos que estão nascendo, que estão crescendo, porque eles têm a ideia de que eles vão aprender por eles mesmos, eles vão para a igreja domingo, eles vão para a escola dominical, é claro que eles vão ser cristãos. O que eles não estão sabendo é que esse papel de transmissão é diretamente dos pais. Não que a igreja esteja isenta, porque família e igreja são instituições indissociáveis. Elas se complementam, elas não há uma cisão entre os dois, pelo contrário, elas se complementam. Mas quando não passa isso, a geração que vai surgindo já não conhece o Deus dos seus pais, dos seus avós. Já não tem mais ideias, pode ter ideia vaga, à medida que vai tendo ideias vagas sobre Deus. Quando fala assim, aqui, o homem falou, meu pai falava esse negócio para mim, eu vi uma vez meu pai falar que Deus criou o homem, que as coisas se estragaram quando o homem pecou. Então essa geração ainda que lembra um pouquinho, e quando não vai passando, essa lacuna vai esticando, vai chegar um tempo que ninguém sabe mais. Você vem aqui, ó, eu estou ali, tem o Diogo aqui, tem o Augusto, tem Fernanda, que são negros. Então eles têm uma descendência provavelmente africana, que eles não sabem. Eles não sabem, mas há uma lacuna tão grande entre eles hoje e os ancestrais deles, que eles não sabem mais qual era a cultura deles, qual era o idioma deles, o que eles pensavam. Não sabe mais, porque se distanciou. Eu quero dizer assim, com um tom de causar espanto, que se a igreja continuar assim, chegará um tempo que as pessoas não conhecerão mais mesmo a Deus, a Escritura, a fé, né? A gente fica impressionado, a gente lida às vezes com adolescentes e crianças, eles não conhecem nada da Escritura, nada.
Eu falo isso com vergonha, que eu estou falando de adolescentes da minha própria igreja. Eu falo isso com vergonha, mas se você perguntar para esse adolescente sobre futebol, sobre as últimas da internet, eles vão te responder com maestria. Então tem algo aqui, à medida, quando eles serviram os Baalins, é que essa nova geração absorveu a cultura que eles deveriam combater. Eles absorveram a cultura. Irmãos, isso está acontecendo hoje. Você vê uma nova geração cristã que está absorvendo uma cultura pagã, de ideais não cristãos, de pensamentos não cristãos, e elas não querem ficar sem Deus e sem o cristianismo, então eles estão meio que adaptando o cristianismo para as novas realidades. Então a gente está diante de um problema seríssimo nos nossos dias. Por isso eu acho que é interessante a gente ter espaços como esse na igreja para discutir sobre esses assuntos. Então, eu posso passar aqui, que eu já comentei, né? O texto nos fornece um vislumbre do que é uma lacuna espiritual entre gerações. Surge como? Essa geração não transmite àquela geração os feitos de Deus, o caráter de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. Enquanto essa geração aqui está mais próxima, ela ainda vai entendendo alguma coisa, porque houve aqui, acolá. Mas à medida que essa geração vai se estendendo mais para lá, ela vai esquecendo completamente, até o ponto dela ignorar completamente, como o povo diz, o texto diz. Surgiu uma geração que não conhecia Deus, nem os feitos do Senhor, e por isso, por não conhecer a Deus, por não conhecer os feitos de Deus, eles então se voltaram para os Baalins. Eles absorveram uma cultura idólatra, pagã, de outros deuses, incorporaram isso na sua maneira de viver. O livro de Juízes vai nos mostrar isso. É interessante. Por isso que quando você lê o livro de Juízes, você tem que ler obrigatoriamente o livro de Esther, porque no livro de Esther, Deus está provendo lá a solução. Então, mas a gente não vai falar disso agora. Prosseguindo. Bom, então, o que aconteceu que nós não percebemos? O que aconteceu que produziu, acentuou, desenvolveu mais essa lacuna entre gerações? Eu vou falar de 4 coisas agora, e agora talvez sejam coisas que vocês vão ter um pouquinho de paciência para me ouvir, embora eu vou falar rápido, mas eu vou falar de algumas revoluções. Revolução tecnológica, revolução afetiva, revolução educacional e não uma revolução, mas uma distorção do cristianismo que a gente precisa entender, porque esses 4 elementos são importantes demais para a gente fazer a leitura correta do que está acontecendo. Talvez a gente tenha que se arrepender um pouquinho de algumas coisas, como fomos ingênuos. Nós somos ingênuos em algumas coisas, porque quando você não tem a escritura dentro de você, você vai observar ideias, você vai começar trazendo ideias externas para compor sua maneira de viver. Não existe nada neutro dentro da sociedade. Quando você vê uma novela, quando você vê um programa de entrevista, não tem nada neutro. Alguma coisa está sendo produzida ali, de pensamentos e comportamentos que vai muito nas entrelinhas, mas vai formando novos pensamentos. Por isso que a única maneira, ou melhor, a melhor maneira de você identificar o que é falso é você conhecer plenamente o que é verdadeiro. Se você não conhece plenamente o que é verdadeiro, você vai acabar tendo falso como verdadeiro, incorporando na tua vida, que é o que acontece muito nos dias de hoje. Bom, o que aconteceu e nós não percebemos? Revoluções que impactam a formação do ser humano no século XX, mais final do século XX. Eu sou do século XX, a maioria daqui é. O século XX ele foi um século de transição e ele foi um século de pavimentação do caminho daquilo que o século XXI ia levar ao ápice. Mais ou menos isso. Do meado do século XX para cá, depois das 2 guerras mundiais, da Guerra Fria, e você está vendo o mundo pavimentando um caminho para aquilo que a gente está vivendo no século XXI, talvez sem ter a percepção histórica, filosófica disso tudo. E por isso que eu estou aqui, para a gente tentar entender isso. Então, essas revoluções
impactam a formação do ser humano, não tem como não impactar, vai impactar a formação do ser humano. Por isso que a gente tem filhos que a gente nunca esperava que ele ia ter determinado comportamento, determinado pensamento e feito determinadas escolhas. Nós ficamos surpresos. Por quê? Porque esses filhos foram formados por revoluções que surgiram enquanto a gente pensava que o cristianismo estava deitando e rolando. Não estava, não. A coisa estava muito bem preparada. A serpente nunca ficou quietinha, ela sempre agiu, tá? Ela cresceu. Hã? A serpente cresceu. Desenvolveu, né? A primeira revolução é a revolução digital. Quando eu estou falando 4, não estou falando que são só essas, mas eu acho que essas elas são significativas. Revolução digital ou revolução tecnológica, que surgiu, eu me lembro, uma cena que eu vi aqui na igreja tem muito tempo, deve ter uns 15 anos isso. 13, 14 anos talvez, uma criança mesmo, né? Eu cheguei aqui, todo mundo admirando aquela criança que ela pegava no celular e pá, todo mundo admirando, batendo palma para aquilo. Eu não sei se a Tânia lembra, eu falei para ela, minha filha, você está vendo que eu estou vendo? Está aí a próxima geração. É isso aí que vai formar eles. Foi Laís. Todo mundo admira, porque era uma coisa... A facilidade de mexer nos ícones ali, né? Aquela cena descreve o que eu estou falando. Ela naquela habilidade de mexer e os adultos espantados com aquilo que ele não sabia fazer. Isso é o retrato da lacuna. É o retrato da lacuna, é isso aí. Vamos lá, vamos desdobrar isso aqui. As práticas anteriores de formação, tais como duas coisas, oralidade e textualidade. O que é isso? É o ensino pelo falar e o ensino pelo ler. Oralidade, textualidade, que era o que dominava a educação, pela fala, pelos textos. Você vê que o sujeito hoje vai para a faculdade, aí sai lá, eu estou formado, eu colei grau semana passada, foi emocionante, fiz 4 anos de faculdade, não li nenhum livro. Nenhum. No máximo, textos que tirou xerox para fazer prova. Que tipo de geração a gente vai ter? Mas a razão disso é a revolução digital, que a gente vai desdobrar aqui. Então, as questões da formação pela oralidade, pelo falar, e pela textualidade, né, pelos textos, de ler, de informar, isso foi sendo colocado de lado, e a questão da virtualidade, daquilo que é virtual, começou a tomar conta do universo do pensamento e começou a criar uma espécie de consciência coletiva, né? Eu inventei umas expressões aqui que vou te explicar daqui a pouco. Aqui. A lacuna, então, se estabelece entre os nativos digitais. Quem são os nativos digitais? Aqueles que já nasceram na era digital. Então eles são nativos, é o meu mundo. Já nasci aqui. Então tem, ó. Como é que a lacuna vai se estabelecer? Entre os nativos digitais, que formam as gerações que já nasceram inseridas na cultura digital, e os chamados imigrantes digitais. São aqueles que estão partindo para lá. Os imigrantes digitais formam a geração passada e tenta compreender ou se adaptar às novas ferramentas culturais que influenciam a geração presente. Está aqui a lacuna. Aqui está a revolução digital. Você vê os nativos digitais e os imigrantes. Os nativos são esses aí que eu citei, já nasce no mundo digital, já sabe mexer daqui, mexer de lá, e a gente tudo ignora, e a gente se esforçando para tentar entender aquilo ali, para tentar dialogar com aquilo, para tentar corresponder àquilo ali, e é uma lacuna. O problema maior que a gente não percebe é que nesse afã de corresponder àquela lacuna, nós também fomos deixando a oralidade, a textualidade. Tanto é que a geração hoje não gosta de ouvir muito tempo. Você escreve, você passa um áudio de 5 minutos, o final desse áudio é um pedido de perdão.
Final do áudio, me perdoa pelo áudio de 5 minutos. Então a pessoa é uma geração que não ouve mais. Quando você escreve um texto que a pessoa lê em menos de 1 minuto, você termina dizendo, desculpa o textão. Porque é uma geração que não lê mais. Ela não ouve, ela não se comunica verbalmente, a verbalização hoje é muito deficiente, a comunicação é pelo universo digital. É assim que se comunica. Então, é uma realidade diante de nós, gente. A gente precisa entender isso. Lembra quando Jesus falou assim, ó, passa tudo, mas a minha palavra não? Então, essas revoluções, elas passarão também. A questão é se a palavra de Deus permanece. Então, por isso que, obrigado por você ter vindo, tá? A gente está discutindo essas coisas aqui. Vamos falar mais um pouquinho da revolução digital, porque ela criou uma coisa que talvez você não tenha ouvido falar, ouviu falar vagamente, mas é uma coisa que vai mexer com a mente do teu filho, vai mexer com a mente de jovens, vai mexer com a tua mente também. Esse cara aqui, ó, Pierre Lévy, é um francês, pensador, sociólogo. Ele é, para mim, o mestre, o fera nessa questão de informação coletiva, de mundo digital, tecnologia, internet. Esse é o cara. Ele fala com muita propriedade sobre isso. Não é cristão, é um pensador, um sociólogo e um mestre do universo digital, de interpretar isso. É uma boa literatura para quem quer se interessar sobre isso. Ele escreveu, por exemplo, sobre cybercultura, um livro importante dele, para quem quer se aprofundar mais nisso. Bom, aqui, baseado no pensamento de Pierre Lévy, que eu estou trazendo para vocês aqui o fenômeno da cybercultura. Essa ideia, essa nomenclatura cybercultura é dele. E tem implicações grandes para nós, tá, gente? Grandes mesmo. Aqui falando ainda dele, né, um dos principais teóricos da chamada inteligência coletiva, está vivo, está atuando, palestrando, escrevendo livros. Esse sociólogo é considerado um pioneiro em pesquisas sobre o impacto da tecnologia na sociedade, especialmente a internet e a cybercultura. Algumas coisas que ele falou lá anteriormente, bem anteriormente, já são práticas, como se fosse uma espécie de anúncio profético do que estava por vir. Tem outros pensadores que não são na área da tecnologia, da área da informática, mas que vão te dar assim, vão te mostrar o aspecto negativo dessa revolução tecnológica. Um deles é um psicólogo psiquiatra, esqueci o nome dele, muito famoso no Brasil, já eu lembro. Augusto Cury. Augusto Cury é um camarada, ele alertou sobre os males disso. Alguns países, por exemplo, colocaram leis rígidas sobre o mundo tecnológico. Vamos lá, vamos trabalhar essa questão de cybercultura. O que é? Trata-se da cultura entendida a partir das relações estabelecidas pelo viés tecnológico, com um alcance extremamente abrangente e com amplitude espantosa. Ou seja, a cybercultura descaracterizou a ideia de cultura regional, de cultura local, de cultura de determinado grupo. Ela descaracterizou isso porque ela uniu tudo. Por isso de cultura, de cyber, que vem de cibernético, né? de informação, de tecnologia. E o Lévy vai dizer que ela vai trabalhar comunicação, informação e diálogo. Como a nossa palestra não é para a gente adentrar nisso, eu só quero botar aqui só a pontinha para a gente dar uma olhada, só para a gente perceber que as coisas estão acontecendo, e isso, a compreensão disso, nos leva a entender a lacuna de gerações que a gente está vivendo. Né? E, a gente ainda está cantando solta o cabo da nau, gente, não dá, cara. A gente precisa parar para pensar, a gente precisa entender que cristianismo é pensamento também, cristianismo
É você saber compreender a realidade à sua volta através daquilo que você crê. Então, não é à toa que Jesus chamou a igreja, né, usando uma expressão coloquial, ele chamou a igreja de professora das nações. Façam discípulos de todas as nações, ensinem todas as nações. É uma coisa muito grande. De um tempo para cá que o cristianismo virou movimento ou virou êxtase religioso. Mas o cristianismo em si, ele é uma compreensão clara da vida e como glorificamos a Deus vivendo aqui, lidando com as realidades à nossa volta. Vamos lá. Cybercultura e seu papel na formação do novo ser humano. Com o advento da chamada cybercultura, perdeu-se o conceito de identidade cultural regional. Perdeu-se. Agora imagina, se perdeu o conceito de cultura regional, imagine o conceito de uma cultura religiosa, de um legado religioso que nós vamos transmitir para outros. Imagina isso. O impacto que isso vai causar, que está causando e que vai causar ainda nas gerações do mundo de hoje, que difere das gerações do século XX, por exemplo. Precisa ir muito não, gente. Pega do século... Para ser bem mais, assim, claro, no início dos anos 2000, é só você olhar para o conteúdo televisivo que você vê que é diferente do de hoje. Mudou. Isso tem que 20 anos, 25 anos. Você vê a televisão falando escancaradamente, e alguns sistemas jornalísticos deixaram de ser meios de informação para ser meios de militância ideológica. Isso está claro nos nossos dias. Então, em outras palavras, né, o primeiro tópico, a ideia de uma cultura local e com valores próprios foi sendo substituída por ideias globais. Eu quero que você se espante, que isso vai afetar a tua família. Que você vai querer transmitir a cultura familiar para o teu filho, só que teu filho está numa cybercultura. Ele está para além de você. E nessa cybercultura, juntando com outras revoluções que eu vou mostrar agora, ele vai começar a entender que o meio familiar dele pode ser exatamente o obstáculo para ele ser quem ele quer ser. Então, nesse ponto, a família começa a migrar, né, de uma coisa cristã, divina, de amor, de sustentação, e passa a ser agora vista como ameaça para as novas gerações. Você vai ver filhos começando a desenvolver ódio pelos seus pais. Não se espante com o que eu estou falando, tá? Porque dentro do novo pensamento, eles quase fazem ódio e amor sinônimos. Vou falar, por exemplo, daqui a pouco, de um camarada que vocês conhecem, chamado Paulo Freire. Paulo Freire falava que Che Guevara é o exemplo de amor. Ele falou isso eu tenho aqui, um livro está aí, na Pedagogia do Oprimido. Ele falou isso na Pedagogia do Oprimido. Che Guevara era o grande herói dele. E ele ensinou, não vou falar, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu vou lá, senão eu vou me perder aqui. Então, os padrões culturais são estabelecidos por uma rede global que extrapola os limites privados. Então, essa rede global, a gente chamava antigamente de globalização, né? Agora, a questão da cybercultura, não tem mais cultura regional, as culturas foram se adentrando, foram se misturando e foi formando uma espécie de ser humano multifacetado. O ser humano hoje não tem muita identidade definida, ele pode ser outra coisa amanhã. Amanhã ele pode já pensar ser outra coisa. Então, isso tudo tem a ver com cybercultura, isso tem a ver com revolução tecnológica. Eu, por exemplo, eu sou ruim em tecnologia. Talvez eu seja bom em ler sobre ela, mas em manuseá-la, Alex é mestre. Nisso, não? Curioso. Não, ele é bom. Na minha frente, o cara é doutor, né? Bom, na cybercultura, esses valores estão na esfera planetária. Não pertence a determinada tradição, não pertence a você, pai.
Não pertence a você, mãe. Pertence a esse universo globalizado que atinge a mente do teu filho. Interessante isso, né, cara? Nesse ambiente globalizado, por exemplo, eles pinçam quem eles querem. Por exemplo, nesse ambiente globalizado e tecnológico, eles podem muito bem perceber quais são os seres humanos que têm potencial de psicopatia, por exemplo. Eles catam. Porque o psicopata ele não tem sentimento, mas ele tem noção do que é errado. Tanto é que ele programa suas ações, porque ele sabe que é errado, ele só não tem sentimento. E esses caras são filtrados também porque eles são muito interessantes para grupo terrorista, por exemplo. Você mata sem ter dó. Você mata sem ter sentimento. A globalização vai dar esse banco de dados. Enquanto você está lá vendo o Tino Júnior na televisão, a cybercultura está atingindo a mente do teu filho que está com o smartphone lá no quarto. E a gente não percebe isso, né? É muito comum você ver o filho fazer assim com o celular, botar para cá, esconder aqui. E a gente está perdendo a rigidez paternal por conta dessa transformação social. Então são coisas complicadas, gente. Dentro desse universo cibernético que se estabelece, dentro desse universo cibernético que se estabelece os novos padrões sociais e culturais envolvendo a ética comportamental. As coisas vão mudando, o senso de moral muda, né? Vai mudando porque são novos pensamentos que não vêm mais lá da sala de aula, não vêm mais da oralidade, da textualidade, vem agora desses elementos que eram estranhos para nós há pouco tempo, mas que tomaram conta. Aí você pode perguntar, mas a gente podia fazer alguma coisa? Olha, se a gente preparasse uma geração com um conhecimento claro do que é verdade, essa geração saberia se defender do que é mentira, só que nós não fizemos isso. Nós não, com exceções, mas nós não transmitimos a esta geração aquilo que deveríamos transmitir. Isso é fato, né? Estou falando de forma geral, claro que tem exceções. Ainda, impacto produzidos pela cybercultura. Alterações nos padrões de comunicação. Óbvio. As pessoas estão falando menos, você já viu isso? Eles falam menos, pessoas retraídas, está surgindo muitas pessoas retraídas, muitas pessoas não... São feras de comunicação lá, com seus aparelhozinhos, mas não se comunica, você coloca, vai para o canto da parede, as pessoas meio esquisitas que estão surgindo hoje. Alterações de padrões de comunicação. Acesso à informação diversificada sem que haja aprofundamento em determinado saber. O que é isso? Você tem acesso a muitas informações, mas você não tem aprofundamento em nenhuma delas. É a realidade dos nossos dias. Os pensadores são coisas do passado. Eles existem ainda, eu citei aqui o Pierre Levy, vou citar outros, são pensadores, mas a maioria hoje, os pensadores, eles vão sobrevivendo da ignorância dos que não pensam. É assim hoje. Quando você quer fazer crítica para a igreja, você vê que a igreja também não criou pensadores. A igreja tem um anti-intelectualismo muito severo dentro da igreja, né? Se lê pouco, quando lê mal. Eu me lembro num seminário, a pessoa chegou para mim, pastor, estou lendo esse livro, o que você acha? Eu falei, acho que você deve jogar fora esse livro aí, porque vai te fazer muito mal você ler esse livro. Aí você estava nessa turma. Nunca. Fala que a letra mata, que aí é problema de hermenêutica. Outro impacto, informações, pensamentos e comportamentos globalizados. A pessoa vai perdendo uma identidade de imagem de Deus, né? A globalização ou a cybercultura cria necessidades nas pessoas que não são delas. Elas absorvem essas necessidades
e elas acabam colocando o seu bem-estar na realização dessas necessidades. Isso desemboca em pessoas doentes. Você lembra há pouco tempo aquele negócio da baleia azul? Era baleia azul? A gente se matava, as crianças se matavam por meio disso. Iam testando, a pessoa matava outro. Então a coisa é muito séria, gente. Muito séria. Eu fico assim, se eu tivesse programado um culto hoje, olha, eu vou chamar um pregador aqui, que tem o dom de cura, e ele cura principalmente caroço, ele tira tudo quanto é caroço. Porque eu nunca vi crente para orar para tirar caroço igual os evangélicos. Isso aqui vai estar cheio. Eles querem movimento. Agora, gente, vamos discutir aqui formação de filhos no ambiente psicologizado, vamos discutir sobre isso? Então, dentro da igreja estão todos aqui. Então, e depois a gente vai reclamar lá. Eu, quando chegar perto do Papai do Céu, eu tentei fazer a minha parte. Falar isso com ele. Já estou aqui fazendo meu TCC para ele. Vamos lá, outro impacto. O surgimento do fenômeno de solidão coletiva. Isso aqui é minha, solidão coletiva. Eu vejo muito isso. Muita gente interligada e muita gente só. É o fenômeno da cybercultura. Todos estão interligados, conectados e todos estão sós. Lacunas mentais enormes se abrindo, ansiedade, depressão, crise existencial, falta de sentido de vida. Tudo isso está acontecendo. Meu Senhor, nos ajuda. Impacto na saúde mental do ser humano, óbvio. Você está vendo isso e você vai ver muito mais. Você vai ver, é uma geração patológica. Você vai ver cada vez mais crianças, adolescentes, pessoas com uma doença mental bem desenvolvida. Você, por exemplo, irmãos, olha, na minha geração, estamos em outra, né? Na minha geração, dificilmente você via um jovem com depressão. Era difícil. Não estou falando que não tinha. Mas depressão naquele tempo era chamada melancolia. O nome era esse, era melancolia, mas era uma coisa que passava. Você não via muito isso, não. E olha que tinha bullying andava com pau, tinha muito. Você não via, não era uma geração patológica como é a de hoje. Não era. Era uma geração mais resistente. E eu sou da época que o adolescente trabalhava. Eu, quando conheci a Tânia, estava com a marmita embaixo do braço, tinha 12 anos. Não morri por causa disso. Hoje a gente tira, e daqui a pouco você vê que você não está preparando um ser humano para lidar com as pancadas da vida. Isso é um ponto certo. Eu queria, com essas explanações minhas, que você entendesse outras coisas, percebesse algumas coisas que talvez passe despercebido. Por que, por exemplo, teu filho passa no Enem, faz o Enem, passa no Enem, olha, mas só tem vaga para ele numa faculdade lá na Bahia? Por quê? Porque quer tirar esse filho da família. A ideia da responsabilidade da família em formar está acabando. Isso cada vez vai ser mais acentuado. É a sociedade que vai formar. Para quem é cristão como nós, a gente tem problemas sérios aqui. Surgem também novos modelos de educação cujos objetivos estão relacionados à formação de um homem psicológico. É o que a gente vai tratar aqui agora. Bom, esse é primeira revolução, né? A segunda é a revolução afetiva. Ela vem na esteira, tá? Ela é companheira, ou a formação do homem psicologizado, né? Quem vai defender isso, quem vai tratar muito é um sociólogo chamado Philip Hayek, americano, que está o nome dele aí, ó. Ele escreveu, por exemplo, O Triunfo do Terapêutico, que é um livraço, só que você não encontra. Se você encontrar no sebo, você vai pagar uma fortuna por ele.
Eu falei isso na palestra passada. Ele vai falar assim dos diversos seres humanos que vão sendo formados ao longo da história. Ele começa falando do homem político, que é aquele que a satisfação dele está no engajamento da vida pública. Então, quero que vocês entendam isso. Olha aqui, a satisfação dele está fora. O engajamento na vida pública. É esse que vai dar sentido à vida dele. O que difere de um cristão? Não que ele não deva se engajar na vida pública. O que difere um cristão que não é isso que dá sentido à vida dele. O que dá sentido à vida dele é o fato dele ser imagem de Deus. E por ser imagem de Deus, ele pode se envolver com a vida pública. Porque ele está levando alguma coisa para lá. Outra coisa é o homem religioso. O homem religioso pode estar até dentro do nosso meio, é aquele cuja satisfação está em elementos religiosos externos, não é identidade. Ele não se sente bem por ele ser a imagem de Deus. Ele só se sente bem, ele só se sente realizado quando ele estiver envolvido com alguma atividade religiosa. Os pastores têm que ter muito cuidado com isso. A gente pode fomentar isso na igreja com muita facilidade. A pessoa só tem sentido para a vida dela se ela estiver fazendo alguma coisa. Se você é pastor como eu, você já deve ter tido essa experiência. Dê alguma coisa para fazer, senão ele fica doente. Não é isso, gente. A coisa está errada. A satisfação, a identidade não pode estar no elemento externo, como na formação do homem religioso. O terceiro é o homem econômico, aquele que a satisfação dele está na conquista, está nos bens, né? O interessante é você entender que quando a igreja não tem uma cosmovisão bíblica, ela pode contribuir para a formação desses homens aqui, ó, tanto político, quanto religioso, quanto econômico. Mas, por último, o Hayek vai dizer que é o homem psicológico. O homem psicológico é o homem que está em destaque hoje. E ele se distingue dos anteriores. Por quê? Os três perfis que eu falei até agora, o político, o religioso e o econômico, a satisfação dele está em algo fora. O homem psicológico, a satisfação vem de realizações internas, sentimentais, dentro dele. Por isso que ele se distingue. Aí a questão, onde entra uma cosmovisão cristã? Para nós, a nossa identidade não parte de dentro? Sim, mas parte de dentro desde o momento da nossa união com Cristo, imagem de Deus em nós. Separado de Deus, se nós queremos buscar satisfação através do homem interior, nós vamos ser sujeitos da experiência, sujeito das emoções, sujeito do existencialismo. Isso tem muito, né? A pessoa só tem satisfação quando afetivamente ela é correspondida, quando tem alguma coisa que fez bem para o interior dela. A igreja erra muito, que ele faz música para emocionar as pessoas, faz pregação para emocionar as pessoas, cria o ambiente do culto para as pessoas se sentirem interiormente satisfeitas. A gente não está percebendo que a gente está criando um homem psicológico, usando elementos da pregação cristã. Vamos tratar desse homem psicológico aqui, porque o homem psicológico é o homem psicologizado. Talvez você que esteja me ouvindo, e eu mesmo estou falando, em algum momento, talvez a gente se encaixe em alguma coisa que eu vou falar aqui. Eu vou citar alguns pensadores aqui. Esse homem, ele é caracterizado por uma busca de identidade interna. Interna. Irmãos, por isso que eu falo assim, a pessoa chega perto de mim, pastor, eu estou querendo fazer umas tatuagens no meu corpo, o que você acha? Eu falei, eu acho que o corpo é teu. Você só precisa responder o quê? Por que você está fazendo? Com que intenção você faz? E se isso está se tornando um hábito que você não domina mais. E você vai chegar no exagero. A pessoa fala assim, pastor, eu gosto de tomar um chopinho. Ah, é? Quantos, com quem e por quê? E onde? Quantos? Por que você está querendo isso? Onde você faz isso? E com quem você anda? São essas questões. Porque a gente vai ver que pode ter um homem psicologizado até entre nós aqui. Agora eu quero que você pense nos seus filhos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens.
Assim, no ser humano psicologizado, a subjetividade tomou o lugar da objetividade no seu processo de formação. Entenda isso, que daqui a pouco eu vou falar da revolução educacional, como uma coisa está ligada na outra. Como essas coisas estão relacionadas aqui. Eu vou citar aqui o Guilherme de Carvalho, mineirinho, que eu tiro o chapéu para esse cara aqui, né? Ele diz assim, é essa valorização da empatia, da sentimentalização das relações em geral. Por que que tem... Reparem, a coisa é tão afetiva, é porque o homem psicológico, ele também vem da revolução afetiva, né? O homem psicologizado. Você vê as relações... qual tipo de relação tem? Minha relação é heteroafetiva. Minha relação é homoafetiva. Por quê? Porque o elemento que me leva a ter relação com alguém é a correspondência afetiva. Se há correspondência afetiva, há legitimidade nessa relação. É o que a gente está vivendo agora. Só que você está caminhando, nós estamos caminhando para a relação pedoafetiva, para a relação zooafetiva. É o afeto do ser humano com os animais, do adulto com a criança. E não se enganem que as coisas estão caminhando para isso, tá bom? Então vamos lá. Essa valorização da empatia, da sentimentalização das relações em geral, é que está por trás de fenômenos mais triviais, como o interesse aumentado pelos pets. Essa citação eu mostrei, né? Os pets, gente, olha, a pessoa paga um plano de saúde para um pet, não que ele não mereça. Não que ele não mereça lá. Você coloca o nome da tua cachorra de um nome humano. Você chora mais com a morte do animal do que do abandono de um incapaz. Então isso é a nossa cultura. Essa revolução afetiva que está atingindo. Como eu falei na semana passada, não se espante se teu filho falar assim, eu sou homossexual. E não se espante dele afirmar ser sem ser. Não se espante com isso. Ele afirma que ele está é a cybercultura, é a revelação afetiva, tudo na cabeça, ele não tem mais paradigma de certo, isso não existe mais para ele, e ele vai então atrás daquilo que o satisfaz interiormente. É a revolução afetiva. Então é aumento de interesse pelos pets e nítida tendência de pessoas contemporâneas em contextos cosmopolitas de preferir bichinhos e ser humaninhos, preferir esses aos seres humanos de verdade, até mesmo as crianças. O Guilherme Carvalho fala isso. Você procura assim, eu falei isso, mas eu vou repetir, que ficou uma cena que muito mexeu comigo. Num shopping, eu estou vendo uma criança pedindo ajuda a quem estava comendo na praça da alimentação e outras pessoas cercando um carrinho de bebê com um cachorro dentro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso. O ser humano está lá pedindo, ignorado, invisível, ninguém via a criança pedindo. Mas o bichinho, todo mundo parando. Os reborns deram um tempinho, né? Só aqui que a gente teve a Olivia, mas foi uma coisa só. Mas eu tinha medo daquilo pegar, cara. Eu não duvido, viu? Não vai pegar isso não, cara. Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu ver vocês aqui de chupeta, eu vou falar um negócio com toda sinceridade, ó. Se eu ver aqui você de chupeta, porque diz que isso te acalma, eu vou te dar uma cachação muito forte. Não vai ser mesmo. Vai ser uma moca para aprender a ser gente. Cara. Vamos lá. A subjetividade tomou o lugar da objetividade, falei disso, né? E aqui, agora eu estou citando Karl Tremer, que ele escreveu A Ascensão e Triunfo do Self Moderno,
que é um livro, aqui pegando a frase do Jonas Madureira, é um livro que você não pode passar dessa para melhor sem ler. Só que você tem que gostar de ler. São, acho que 500 páginas de um texto que não é muito do teu cotidiano. Ele escreve assim: aquilo que impede a expressão externa dos meus sentimentos internos, expressão externa dos meus sentimentos internos, aquilo que desafia ou tenta falsificar crenças psicológicas sobre mim mesmo e, assim, perturbar a minha sensação de bem-estar interior, é, por definição, prejudicial e deve ser rejeitado. Aí, papai, é aí que você dança, mamãe. É aí. Ele vai rejeitar você se aquilo que você fala se choca com aquilo que faz bem no interior dele. É aqui que você dança. Isso é a revolução afetiva. E isso significa que as instituições tradicionais devem ser transformadas. Quais são as instituições tradicionais? Família, escola, igreja, não está fora. Elas devem ser transformadas para se conformar ao self psicológico e não vice-versa. Ou seja, não são eles que se ajustam a uma realidade, é a realidade que tem que se ajustar a eles. Não se estranhe, na igreja também, não são poucas igrejas que estão se ajustando para isso, estão levando muita gente, e o crente ignorante vai falar assim: Deus está abençoando, olha lá quanta gente tem lá. Gente, nem tudo que cresce é bênção de Deus, tá? Se fosse assim, não crescia a corrupção no Brasil. E cresce, né? Outra coisa, o que aconteceu que nós não percebemos? Revolução educacional, sequência. Revolução cibernética, revolução tecnológica, cybercultura, aí vem os afetos sendo atingidos por isso, revolução afetiva. É preciso, então, trazer um processo educativo para isso. É preciso, então, que haja uma estrutura educacional que forme esse novo homem. Ok? Aqui eu vou citar o Guilherme de Carvalho de novo, que vai dizer assim: a prática educacional tem se tornado um projeto de educação socioemocional. Olha, vou repetir essa frase. A prática educacional tem se tornado um projeto de educação socioemocional. É isso que a educação brasileira, a educação no mundo, está formando hoje. Com exceção de alguns países, mas é isso. O que essa educação socioemocional pretende? Pretende guiar o aluno para que ele tenha autonomia. Aí você vai lembrar da pedagogia da autonomia do nosso Paulo Freire, né, que escreveu sobre isso. Ele tenha autonomia e se torne protagonista da sua jornada. É ele é o cara. Então aqui a gente tem educação. Eu me lembro dos dias de faculdade, tinha um professor que falava meio mole, lembra daquele professor que falava meio molengão? Quero falar uma coisa para vocês. Aí fala assim: água mole, pedra dura. Aí a turma: tanto bate até que... Quem disse? Quem botou isso na tua cabeça que é assim? Isso era coisa... A coisa... E ainda era devagar naquela época. Agora é escancarado, gente. Agora é escancarado. Vamos falar desse cara aqui? Jean Piaget. Alguém vai falar disso? O pessoal da pedagogia aqui deve ter... Isso aqui, se você não tiver uma cosmovisão cristã e uma mente cristã mais apurada, você se apaixona pela ideia desse cara e pela ideia do outro aqui. Não estou falando que ele não tenha coisas boas, tá, gente? Estou falando aqui do projeto educativo que vem do pensamento desse homem. É isso que eu estou falando para você. Não estou falando que ele não é um brilhante pensador, porque é. Tá? Enquanto cientista, também. A educação brasileira é a influência de Piaget. A gente ouvia muito na faculdade, fala Piaget, Levi-Vygotsky. Os parâmetros curriculares, ou PCN, né, do Brasil, é elaborado pelo MEC, o último é de 1997. Esses parâmetros curriculares nacionais brasileiros são altamente influenciados pela pedagogia de um suíço chamado Jean Piaget.
Aí você já você vai se ver nessa história. O que ele pensava, o que ele fomentou, o que na mente dele encantou tanta gente a ponto de influenciar os parâmetros curriculares nacionais. Seu método pedagógico é conhecido como construtivismo, cuja principal premissa, olha a premissa principal de Jean Piaget. Toda vez que se ensina uma criança, você está privando-a de aprender por ela mesma. Isso é a premissa do homem. Pô, isso é bonito, cara. Imagina, você quer ser antenado, você tá lá, entrou para a faculdade, agora que eu sou o cara, você escuta uma coisa dessa e sai verbalizando isso. Você sai acuando, está na faculdade, aí teu pai vai lá, pai, eu estou estudando, pai. Você não estuda. Essa é a nova. Esse é o construtivismo de Piaget. É daí, do construtivismo, que acabou esse negócio de reprovação. Ninguém é reprovado mais. Todos passam. Gente, nós vamos ter uma geração de intelectualidade pobre, mas de muita interação do mundo cibernético. A gente vai ter. Então, assim, desculpa a falta de vírgula aí, o conhecimento não vem por transmissão e sim por construção própria. Tá aí, pai, é aí que você dança. O que diz a Escritura? Ordenou o Senhor para que transmitisse. Se agora não se pode mais transmitir, esse sujeito agora aprende por ele mesmo, sozinho. Aí você vai falar, qual é o conceito dele de certo e errado? Aí você junta a revolução afetiva com a revolução tecnológica. E esses dois juntos vão dar aos nossos filhos a ideia do que eles querem ser, do que eles acham que é certo, do que eles acham que deve evitar. Vem disso. E aí agora você é obrigado a deixar que essa criança crie seu próprio conhecimento. Filosoficamente, isso vem de uma briga de dois pensadores. Sem querer perturbar a cabeça de vocês, né? Um é um britânico chamado John Locke. John Locke tinha o seguinte argumento: o ser humano é uma tábula rasa, ou como se fosse uma lousa branca, sem nada escrito. Então a formação do ser humano está em alguém de fora começar a escrever nessa lousa, começar a plantar coisas nessa mente. Isso era a ideia de John Locke. Um alemão se opõe radicalmente a isso. O nome desse alemão é Immanuel Kant. Ele vai dizer que o sujeito tem capaz por si mesmo de interpretar a realidade à sua volta. Daí que surge a expressão cosmovisão. A expressão cosmovisão nasce com Immanuel Kant, que é um filósofo do iluminismo. Acho que eu citei ele, se eu não me engano, na palestra passada ou nas nossas aulas aqui. Então, o conhecimento não vem por transmissão, e sim por uma construção própria, ou seja, o aluno não é uma tábula rasa, e sim ele mesmo pode colocar dentro da sua cabeça, dentro dessa tábua, o que ele quer. Não sou eu que escrevo lá, é ele mesmo que escreve. Então você pega aí, nesse ponto aí, o professor deixa de ser alguém que transmite conteúdo para ser alguém que facilita o aluno a conhecer por ele mesmo. Mudou o papel do professor aqui também. Esta ideia deve ser entendida como profundamente nefasta. Isso aqui é meu, tá? Nociva, prejudicial, não tem ideia do que isso pode causar nas próximas gerações, sobretudo na educação infantil. Aqui você vai entender uma coisa comigo. A educação infantil deveria ser o ambiente educacional que deveria ter os profissionais mais bem formados e mais bem pagos. E é lá na educação infantil que você tem o contrário. Profissionais mal formados e pessimamente pagos. Eles estão lidando com a educação infantil, essa criança que vai começar a desenvolver seu próprio pensamento, né? Então ela deve ser entendida como nefasta, sobretudo na educação infantil, ambiente onde mais se aplica, e o lema é: deixa fazer, deixa passar. Esse é o lema. Você vê, irmãos, olha, você conversa com um adolescente,
hoje, ele é muito capaz de tecer sua opinião sobre as ideologias políticas que estão aí fomentando os debates hoje. Ele é capaz de dar algum parecer sobre isso. Mas quando você começa a falar assim, olha, eu vou te dar R$50 para você comprar ali um negócio para mim na tendinha que custa R$14. Quanto você tem que trazer de volta para mim de troco? Aí já começa a enrolar. Aí. Eu ia falar sobre isso, pastor, porque essa é uma sociedade do contraditório. Porque essas coisas se aplicam mais nas áreas sociais e emocionais. Porque quando você vai para as ciências exatas, você não vê muita gente procurando isso. Você não vê gente procurando as exatas. Quando procura, é burguesinha. Daí quando você vai chegar você vai escolher uma carreira como engenharia e medicina, você não tem... Não tem, mas eles tinham um projeto de tirar a matemática do currículo. É isso. Então, é isso aí que a gente está. É revolução educacional, tá, gente? Outro cara é esse aqui. Tá? Paulo Freire, pernambucano, pensador. O pensamento dele surge dentro da sua realidade mesmo, de Pernambuco, de Recife, de pobreza, de ver opressão. E ele não está errado nisso, né? Na luta contra a opressão. Eu acho que isso legítimo, eu acho isso interessante. O problema é quando isso vira um sistema educacional. Esse é o problema. Só voltando aqui para Piaget, a ideia dele, essas ideias de Piaget, altamente absorvida no sistema educacional, não tem nenhuma fundamentação científica. As ideias de Piaget não têm fundamentação experimental. Nunca, porque a ciência é assim. A ciência é assim. Fala assim, olha, fica aqui Isaac, Luiz, Alex e Renata. Fica aqui em fila, vocês vão bater com a cabeça na parede na velocidade tal, os 4. Pá, 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 pá. Todos os 4 sangraram. Resultado da experimentação científica. Correr para lá, na velocidade tal, e bater naquela parede, está constatado. Vai sangrar com um corte provavelmente de profundidade tal. Isso é ciência. Então, quando você quer colocar uma estrutura educacional, você tem que ter fundamentação científica para aquilo. E Piaget não tem ideias. Aquilo prevaleceu porque foi o Piaget que falou. E daí que foi o Piaget que falou? Ele pode estar errado, como ele está certo em muita coisa, mas na educação não. E o outro é esse cara aqui. Ele foi eleito patrono da educação brasileira em 2012, se eu não me engano. Paulo Freire. A influência dele, gente, é grande. Pega esse livro aí. Não, outro. Esse livro aqui ele escreve em 68. Em 68, 2 coisas estavam acontecendo. Primeiro, a Guerra Fria, que era oriunda do final das guerras mundiais, que era a luta entre capitalismo e comunismo. Então isso tomava o mundo. A gente, na época, criança, tinha medo de uma terceira guerra mundial por conta disso. E no Brasil aconteceu a tomada militar. Então o ambiente era isso, onde Paulo Freire vai exilado, ele escreve a pedagogia do oprimido. Então a ideia dele é entender a educação do ponto de vista da pessoa naquilo que ela está vivendo. Então só que ele vai desdobrar aí, ele é fã número 1 de Karl Marx, ele vai desdobrar isso no sentido de que ele consegue colocar, eu estou adiantando algumas coisas aqui, ele consegue colocar na mente do processo educativo brasileiro que a educação que estava em voga antes dele era formada de opressores e oprimidos. O sistema educacional era o opressor e os oprimidos eram os alunos. Então, a formação, segundo Freire, desses alunos era se desvencilhar de ser oprimido para passar a ser opressor. Esse era o pensamento desse cara, e ele queria quebrar com isso tudo. Vamos lá, educador, filósofo brasileiro de Pernambuco, já falei, responsável... Aqui é um ponto que eu acho que vocês deveriam gravar. Ele foi responsável por politizar a educação brasileira. Se tem alguém responsável, é esse cara aqui. Ele trouxe as ideias políticas e ideológicas para dentro da educação. A partir de Paulo Freire, o aluno deixa de ser um construtor de saberes
para ser um militante ideológico político. A partir desse cara aqui. Eu me lembro que eu estava na feira, aí um camarada na barraca lá, ô professor, chega aqui, vem aqui. Aí juntou um monte para conversar comigo. Queria te falar uma coisa, queria te perguntar uma coisa. Aí juntou. Por que que todo professor é de esquerda? Pergunta dele. Eu falei para ele, nem todo. Tem umas exceções, tem uns que não são, mas são calados. Hoje até estão falando mais. Mas é por conta de todo esse mecanismo educacional que o Brasil passou a desenvolver a partir da década de 60, terminando o regime. Vocês reparem bem, o regime militar terminou em 84, se eu não me engano. Se você é um crítico como eu, e aqui é só a minha opinião, que a ideia do fim do regime militar, que deveria acabar mesmo, que aquilo ali foi algo bem tenebroso para a história brasileira, mas o que muito trouxe engajamento para o fim disso era a sonhada democracia. Eu não sei se você pensa, eu não vi o Brasil democrático em lugar nenhum até hoje. Até hoje. Vi o Brasil se empobrecendo, vi gente usando de democracia para ficar rico, para roubar, para tomar o Brasil. É de arrancar lágrimas. Lágrimas. O Brasil não sabe o que é democracia. A única democracia que o país teve, talvez, foi o direito de votar. A gente não teve democracia econômica. Sim, mas você tem direito de tirar, entre aspas, e colocar ali quem você quer. Mas a gente não teve democracia econômica, por exemplo. A gente continua vendo ricos ficando ricos, pobres mais achatados, gente entrando no poder com discurso de fim da pobreza, mas querendo a pobreza para ficar cada vez mais rico. A gente está vendo isso tudo aí. A gente está vendo, a gente vive hoje um novo tipo de ditadura que está se desenhando aí, né? Os preceitos são os mesmos, a roupagem é outra. Mas eu não quero entrar nisso, eu quero que vocês ouçam, e eu estou falando de quem eu li, tá, gente? De quem eu li. Com o pensamento de Freire, ou melhor, os pensamentos de Freire altamente influenciados por Karl Marx. Tem uma frase do Freire que ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu lembro direito. Ele diz assim: com respeito à minha mundanização, ou seja, a minha vida nesse mundo, eu quero Marx. Mas com relação à minha vida transcendente, eu quero Cristo. A dicotomia que ele faz entre a vida aqui e a vida lá, é dele, a partir dessas ideias, que vai surgir o cristianismo socialista. A partir daqui. Nesse homem, ele não nega a questão cristã, mas para o desenvolver no terreno, no temporal, agora, as ideias não vêm de Cristo nem do Deus da Bíblia, vêm de Karl Marx. Ele era fã dele, fãzaço mesmo, como era fã de Che Guevara e de tantos outros. Ele tem uma estátua do lado daquele ditador chinês, como é o nome dele? Mao Tse-tung, né? Tem uma estátua do lado dele lá. Você tem um educador brasileiro numa estátua do lado de um cara desse, responsável, não sei por quantas mortes está nas costas daquele cara. 60 milhões. Mas está lá o busto dele do lado. Então, com esses pensamentos, a educação deixa de ensinar saberes e passa a formar mentes políticas. É o que ocorre. Você vai ver movimento estudantil, você vai ver gente com cara pintada na rua sem saber exatamente o que ele está fazendo ali, ele está indo na onda. Ele vai na onda disso, ele está no meio, ele não é culpado disso, ele está no meio disso. São mentes políticas, estão criando militantes e não sujeitos cognitivos. A cognição vai caindo e a militância vai crescendo. Você vê poucos pensadores hoje, você vê poucas pessoas lidas, muito poucas mesmo. Tem, mas é pouca, mas foi depois do pensamento de Freire. Nunca escondeu sua admiração por políticas socialistas, trazendo como modelo a educação cubana, por exemplo, e a referência dele, Che Guevara. A referência dele, inclusive, ele fala que
A revolta de Che Guevara mostra o quanto esse homem era um homem de amor. E o Freire, ele foi responsável por fomentar a ideia de que uma das provas que você ama é você lutar com todas as forças e com todo o ódio por aquilo que você ama, nem que seja necessário você eliminar aqueles que tentam impedir. Tem discursos dele assim, nesse livro que eu mostrei para vocês e alguns comentários dele. Mas é o discurso do tal amor hoje. Sim. Você ama tanto a ponto de matar. Sim. E essa ideia de amor e ódio como sinônimos, ele está tomando ideologias tanto de esquerda como de direita. Tá? Você vê com muito cuidado o exagero para o outro lado. Aí a gente tem muito cuidado. A gente está falando de formação de filhos dentro de uma perspectiva cristã. Nunca escondeu isso. Freire era totalmente contra a educação como transmissão de saberes. Ele chamou isso na pedagogia, na pedagogia do oprimido, ele chamou isso de educação bancária. Ele falou que a educação, repare-se, década de 60, final da década de 60, a gente ainda tinha educação moral e cívica nessa época, né? Depois foi substituída por Organização Social de Política Brasileira, né? Depois foi tirando tudo isso, né? Porque isso formava um ser humano mais patriótico, que é uma coisa quase palavrão falar isso hoje, né? Você é patriota, você é um palavrão você falar isso, mas era a educação da época dele. Aí você tem que ver o contexto também, né? Porque ele vem de um lugar de opressão. Por exemplo, ele foi visitar povos ribeirinhos e ele lidou como é que esse aluno aqui de um povo ribeirinho vai entender o que se fala numa sala de aula lá numa cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. Então daí é que ele vai falar onde está o erro dele. O erro dele não é fazer esse ribeirinho crescer, é aceitar o ribeirinho como ele está e não exigir dele um crescimento. Ele acaba, sem querer, polarizando as coisas. Ele acaba contribuindo para a polarização das coisas. O que era educação bancária? Ele usa essa metáfora, né, essa analogia, que educação bancária é o professor deposita o conhecimento na mente do aluno e retira na prova, quando ele faz a prova. Para Freire, isso é educação bancária. Ele era contra a educação bancária. A educação para ele tinha que ser problematizada, tinha que ser dialógica e tinha que perceber o universo do aluno. Você emenda Freire com Piaget, você está tendo a ideia aqui da revolução educacional que eu estou falando para vocês. Bom, como a gente não veio aqui para falar de Piaget e Freire, e não só para ter um olhar crítico do que está acontecendo à nossa volta, é também ter um olhar crítico para o que está acontecendo dentro da igreja, tá bom? E o quarto problema, aqui lembra que eu estou falando de lacuna de gerações. Qual foi o quarto acontecimento que fomentou ainda mais a lacuna de gerações? Foi isso aqui, ó. Distorção do cristianismo. A gente tem cristianismo psicologizado, a gente tem cristianismo empresarial, a gente tem cristianismo místico, a gente tem cristianismo militante, a gente tem cristianismo progressivo e cada vez menos cristianismo bíblico. Ortodoxo, cada vez menos. O cristianismo passa a ser uma atividade religiosa pontual, pertencente à esfera privada e com sérias dicotomias. Eu citei aqui acho que 3 dicotomias, mas tem mais. Tá? São coisas bem notórias para nós. Quais são essas dicotomias que são oriundas de um cristianismo distorcido? Primeiro, a separação entre sagrado e secular. Ou de espiritual, religioso e secular. O que é isso? É sagrado o que eu faço domingo na igreja. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto louvores, isso é sagrado. Mas o fato de eu amanhã bater o meu ponto lá no meu trabalho, isso é secular. Então essa lacuna, essa dicotomia faz com que... É mais ou menos o pensamento de Freire. Mais ou menos. Nas coisas transcendentes, Cristo. Nas coisas terrenas, qualquer outra coisa vai guiando a minha vida. Se você tem influência
Esquerda é a ideologia esquerda que vai dirigir. Se você tem influência de extrema direita ou de direita, é isso que vai te dirigir. E o cristianismo vai ser apenas um temperinho que você bota na tua profissão de fé. É dessa lacuna que vem aqui. Só que para os reformadores, para Paulo, para os apóstolos, para os reformadores, não pode se dissociar a vida secular de vida espiritual. A vida secular, ela se desenvolve, ou melhor, eu desenvolvo a minha espiritualidade dentro da vida secular. Trabalho é espiritual, lazer é espiritual, tudo isso é espiritual, porque tudo isso foi criado por Deus. Então tem que me envolver com o lazer, com o esporte, com o trabalho, com as relações familiares. Eu tenho que me envolver com tudo isso à luz da imagem de Deus que está em mim. Esse é o ponto. Outra dicotomia, fé e razão. Separar umas coisas, né? Isso é questão da minha fé. Não sei explicar, mas é o que eu creio, né? Esse conceito dissocia a fé da razão, tornando a primeira fé algo contemplativo, algo subjetivo, algo, assim, privado, e a segunda, que é a razão, é relacionada às questões práticas. O que é isso? Eu posso desenvolver um coração religioso e uma mente pagã, com essa dicotomia aqui. O coração religioso, eu amo Jesus, mas o que me leva a opinar sobre determinada coisa não vem disso. Vem dessas próprias estruturas sociais à minha volta. Então, é a dissociação entre fé e razão. Eu creio no coração, mas eu penso por outra maneira. É mais ou menos isso. E terceiro, a dicotomia entre crença interior e estilo de vida. Ou seja, as crenças interiores não se tornam convicções que norteiam minha caminhada. Isso é uma coisa que eu creio, é para mim, mas não significa que eu vou viver assim. É que eu creio. Mas, biblicamente falando, aquilo que eu creio é aquilo que eu devo mostrar na minha maneira de viver. Bom, gente, e agora? Como viveremos? Voltando ao de sempre. Precisamos voltar à Escritura. Precisamos entender a Escritura como Escritura, e não pedaços da Bíblia, não textos que a gente gosta. A gente não pode psicologizar a própria Escritura. A Escritura enquanto Escritura. De acordo com a Bíblia, o ser humano foi criado segundo a imagem de Deus. Então, portanto, aqui está a identidade ontológica. A identidade ontológica do ser humano, do ponto de vista cristão, é a imagem de Deus nele, que foi distorcida pela queda e é restaurada na redenção. É simples, é uma estrutura simples. Onde está a identidade do ser humano para um cristão? A identidade do ser humano é o fato dele ter sido criado à imagem de Deus. Por que ele está assim? Porque essa identidade foi afetada pela queda. Então, qual é a solução para ele? Ter essa identidade restaurada pela redenção. O papel missional da igreja. Mas para isso a gente tem que voltar para a Escritura. Por isso, irmãos, que eu falo para vocês, e repito, o púlpito não pode ser laboratório. O púlpito não é o lugar onde eu testo pessoas para pregar. O púlpito, ou você tem expositores da Escritura clara, ou você vai ter pessoas pegando pedaços da Escritura, colocando suas ideias, entretendo pessoas e levando tudo a um vácuo espiritual sem precedentes. Precisamos de uma cosmovisão cristã. O segundo ponto, é uma deriva da outra. A cosmovisão cristã vai entender esses 4 pontos aqui. Houve uma criação, então houve um criador, houve um propósito para tudo ser criado. Aí você vai abrindo meu entendimento, como eu lido com a formação do meu filho. Meu filho é a imagem de Deus. Eu preciso entender que ele já nasce numa perspectiva de queda. Então eu não vou ensinar o meu filho a morder o coleguinha dele, porque ele já sabe disso. Eu vou ensinar ele a fazer carinho, porque ele não sabe fazer isso. Aí que vai começar a formação. Você já nasce com uma perspectiva adâmica, né? Você vai ensinar teu filho a mentir? Não, ele mente. Às vezes ele aprende até contigo a mentir. Outro ponto é a queda, né? A queda explica por que o ser humano está assim. Porque a imagem de Deus nele foi afetada. O terceiro ponto é a redenção. É como que é a solução para isso? Redenção. Ou seja, é a solução para a realidade distorcida, é a realidade restaurada pela cruz de Cristo. E por último,
Qual é o objetivo disso tudo? Onde isso tudo vai dar? Na consumação. Haverá uma plenitude, no qual tudo será restaurado e o Criador será tudo em todos. A pergunta que a gente faz, irmãos, isso é ensinado nas nossas casas? Nossos filhos aprendem isso? Não, não. Nem a igreja tem aprendido sobre isso, quanto mais os nossos filhos. A gente pouco fala disso. Então, se os nossos filhos não aprendem isso, claro que eles vão aprender sobre Paulo Freire, sobre Piaget, sobre Vygotsky, sobre esses caras todos, eles vão aprender sobre isso. Então, o que eles vão aprender? A ideia, aí é o pensamento freiriano, né? A ideia dos nossos filhos de mundo vai vir desses caras, mas a ideia, assim, de fé transcendente vem de Jesus. É o pensamento de Freire bem explícito nos nossos dias. Precisamos compreender a formação dentro da perspectiva bíblica e orientação do Criador e Redentor. É o texto que o Maxson leu. Esse texto aqui, ele é chave porque ele é repetido, ele é dito em Êxodo, ele é repetido em Deuteronômio, ele é repetido nos Salmos, ele é repetido nos livros históricos. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vai ver Paulo falando assim, olha, Timóteo, é a fé que estava na tua avó, que estava na tua mãe, que agora está em você. Essa transmissão de valores é o âmago da formação cristã. É o âmago, não venha Piaget me dizer que não, que você não tem que transmitir, ele tem que definir o que é certo, o que é errado, o que é... Não, Piaget, se desculpa, você é um pensador genial, mas para a educação você não contribuiu, desculpa. Assim como Freire também é genial no seu pensamento, altamente intelectual, mas para a educação brasileira não contribuiu. Eu falo isso com convicção minha, não contribuiu, como muitos que estão em sala de aula não contribuem. Não contribui. Todos que entraram em ambiente universitário do século XX para o século XXI vão ser tomados por uma estrutura educacional toda tomada por um pensamento Piaget, Freire e os ídolos deles. Principalmente o ídolo de Paulo Freire, que eram os que eu já citei para vocês aqui. Dentro desse texto aqui, os pais devem entender que Deus é exclusivo. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então não tem Freire, não tem Piaget, não tem meu professor bonitinho lá, não tem Karl Marx, não tem os brasileiros também, né? Pedro Demo e tantos outros aí. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Engraçado isso que eles falavam direto aos filhos. A supremacia do amor de Deus. Ó. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, acima de Bolsonaro, acima de Lula, acima de Paulo Freire, acima de Piaget, acima do teu professor, do teu diretor, da tua faculdade. Amarás o Senhor acima de tudo isso. Esse é o recado aqui. De todo o teu coração, de toda a tua alma, é por inteiro. É a supremacia, é totalidade do nosso ser para Deus, não só um pedacinho nosso, senão não tem informação. Sujeição e internalização da palavra de Deus, aqui que está, estas palavras que hoje te ordeno, vai estar no teu coração. Quando a gente reflete em tudo que eu falei agora, gente, o que está no coração de muito ser humano, mesmo cristão formado, não são as palavras do Senhor, são as ideias de Karl Marx, são as ideias de Piaget, são as ideias de Paulo Freire, são as ideias de tantos outros pensadores não tão famosos assim, mas que são dissemiladores das suas ideologias, dos seus pensamentos. Então as palavras que ficaram dentro não são as palavras que Deus disse que deveria estar dentro. E são as palavras desses. Tanto eu estou falando é verdade, eu estou seguro no que eu estou falando, que era possível que essa turma fosse para a rua, parava carro, pintava a rua, fazia o estardalhaço, porque o que eles defendiam estava pulsando dentro deles. Mas só que o que Deuteronômio fala, o que tem que pulsar dentro de nós é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus você sabe julgar todas as coisas. Os pais devem assumir as seguintes responsabilidades: transmitir a verdade da sua mente, do seu coração, não apenas uma coisa informal, para a mente e para o coração dos seus filhos. Aí a expressão, tu as inculcarás a teus filhos. A ideia no hebraico aqui é de profundidade. Não adianta, você não vai formar teu filho fazendo festinha de aniversário com o tema da Arca de Noé. Você não vai formar teu filho assim. Você não vai formar teu filho botando adereço lá, cantando um hinozinho na hora dele fazer comer o papazinho dele. Não.
Você tem que formar, como ele faz assim, contínuo, colocando dentro da mente. Chegou, que comportamento é esse? Que coisa é essa que você está falando? De onde vem isso? Ah, é que eu aprendi. Senta aqui. Senta aqui, não é assim que a gente pensa. E começa. Já na educação infantil. Compreender a educação e formação como um processo contínuo e de cotidiano, ó. Delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, sempre falando. Começar a ler o mundo, ensinar teu filho a leitura do mundo, a luz do teu Criador. Fazer isso. Filhos que saem, mas filho, queria falar para você da nova contratação do Fluminense. Não, ele já sabe disso. Ele já sabe. Quero falar contigo que o Vasco goleou o Santos. Ele já sabe disso. Ele já sabe disso. Ele já sabe. Só que você tem que formar ele. Como é que você vai formar? Filho, o Vasco goleou o Santos, mas não fica alegre com isso não. Porque você tem que ficar triste. Você tem que ficar triste porque a gente não pode humilhar os outros. Vou editar essa parte. A gente não pode ser responsável pela depressão de um craque de futebol como o Neymar. A gente não pode ser responsável pelo desemprego de um técnico. Pronto, aí você está ensinando a formação. Esquece isso, vamos embora. O pai tem que dar exemplo. É calmaço aí. Esse é calmaço. Tá mais Peurico Miranda do que... Outro ponto, você deve dar exemplo e entender o lar, a tua casa, como um ambiente de formação de educação cristã. Tua casa. Teu filho aprende mais vendo o que você faz na tua casa do que qualquer coisa. Vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. Ah, na igreja ele está lá louvando. Pô, mas meu pai é uma topeira. Se falar com ele já está dando branco, gritando, ele é grosso. Aí teu filho vai dizer, eu não estou entendendo. O cristianismo é isso? Pelo menos é o que eu estou vendo no cristianismo. Aí você tem que fazer, tem que fingir. Não, você chega para o teu filho e fala assim, filho, eu sou assim mesmo. E eu estou lutando contra isso. Sabe por que eu estou lutando contra isso? Porque eu estou submetendo toda a minha forma de viver ao Cristo que eu sirvo agora. Então não é que eu não erre, é porque agora eu sei que eu estou errando. Por causa de Cristo, você está formando. Você não está mentindo. Porque o outro erro seria mentir. Para a gente terminar, a educação cristã se torna mais difícil, desafiadora, hoje, pelo fato de vivermos numa sociedade de valores, numa sociedade, eu esqueci de complementar aqui, numa sociedade sem valores cristãos. Então isso é mais desafiador do que era na minha geração. Os fenômenos de descristianização da sociedade e secularização do cristianismo contribuíram para esse mal. Então tem dois fenômenos. A sociedade se descristianizou e o cristianismo se secularizou. É o contrário. O desenvolvimento de um cristianismo socialista, que também tem, contribuiu para a perda de uma visão do ser humano imago Dei. A ideia, olha gente, grande parte da igreja substituiu a evangelização por ação social. Esqueceu que Cristo salva, não só mata a fome. A compreensão da fé cristã como norteadora de uma maneira de viver é vital para o desafio atual. Nós devemos eliminar as dicotomias que eu falei, sagrado e secular não pode ser separado, fé e razão não pode separar, crença interior, estilo de vida não pode ser elementos separados e relação igreja e família não pode ser dissociado. Se você fala mal da tua igreja na tua casa, não reclame depois de teu filho não quiser ir para a igreja mais. Não reclame, porque você foi o culpado. Ele ouviu dentro da casa você falando mal do lugar que você abraça teus irmãos todo domingo. Na cabeça dele, fala assim, caramba, é uma coisa que é outra. E para ele isso vai ser normal. Ok, gente? Acabou? Por hoje? Vamos formar filhos? Vocês vão estar de volta em outubro? Vou dar a data para vocês aqui. Dia 25 de outubro. Crava aí, tá? Nossa próxima escola de paz. Olha, eu não tenho o assunto definido, mas provavelmente eu vou estar estudando sobre isso. Vou falar sobre o processo de adultização e sexualização de crianças e adolescentes. De onde vem isso? Aí a gente vai beber aqui em Freud, a gente vai beber em outros aqui. A junção de Freud com Marx. Vamos orar? Se alguém tiver pergunta, escreve no papel, dá-me aqui, a gente ainda tem um tempinho para ficar junto aqui.
Bendito Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós estamos aqui, saindo daqui cheios de informação, Senhor. Muitas das informações que tivemos aqui merecem muitos desdobramentos. A gente só tocou na superfície de coisas muito mais profundas e complexas. Ó Deus, a nossa oração é: não permita que a gente fique confinado dentro de 4 paredes, sem ser a tua voz e a representação do teu reino fora daqui. Ajuda-nos. Ajuda-nos a entrar em qualquer lugar da sociedade, sabendo dialogar sobre aquilo que nós cremos, saber articular a nossa fé de uma maneira coerente. Não permita que percamos de vista, Senhor, a ideia que formar para a missão cristã era formar o ser humano à imagem do nosso Deus, restaurada pelo seu Filho amado. Esse é o nosso desejo, para isso que dispomos nossas almas, nossas vidas e toda a estrutura eclesiástica para esse serviço, Senhor. Oramos, te agradeço muito pelos irmãos que estão aqui, se dispuseram a estar aqui. E a tua bênção esteja sobre nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.